Deus, bendizendo o nome do Senhor. Essa igreja ela tem um lugar muito, muito especial na minha vida, na minha caminhada cristã. Foi aqui que eu aprendi, né, a cada dia mais se envolver com a palavra do Senhor. Foi aqui que despertou em mim esse chamado. E a igreja, né, da Muduzina, ela entendeu e compreendeu, né, e investiu. Né? Eu tive a oportunidade de ser tutelado pelo reverendo Nélio, né? Depois veio o reverendo Marco, depois passei por reverendo Paulo Severino e outros reverendos também que me ajudaram nessa caminhada. Eu sou grato também à igreja presbiteriana, porque essa igreja é uma igreja que eu amo e nunca vou esquecer dessa igreja. Essa igreja mora no meu coração. Né? Estou na igreja batista e sou muito feliz. E lá Deus abriu uma porta para mim e tenho trabalhado, porque a obra não é minha, a obra é do Senhor. A obra é do Senhor. E na obra do Senhor, né, Ele dirige todas as coisas. Né? Eu creio muito na soberania e no poder de Deus. Então, assim, Deus Ele conduz de forma maravilhosa. E nós estamos lá na Igreja Batista, né, Memorial, né, no bairro de Colégio. Estamos ali louvando ao Senhor, participando. E graças a Deus, Deus tem abençoado. Né, lá também desenvolvo a função de pastor auxiliar e tenho trabalhado. Deus tem sustentado e conduzido todas as coisas. Amém? Nesse momento, vamos abrir a Bíblia nesse momento. Vamos lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Vamos ler apenas um versículo só, mas vamos meditar nele. Eu acho que esse versículo eu estava meditando durante a semana e achei muito pertinente, né, para esse momento e para a nossa reflexão como igreja do Senhor. Capítulo 2, versículo 42. Capítulo 2, versículo 42. Todos acharam aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Oremos. Pai amado, Pai querido Senhor, aqui estamos, Pai, para poder ouvir a Tua palavra, Pai. Ó Deus, que Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender, Senhor, aquilo que Tu queres falar conosco nesta manhã, Pai. Ó Deus, ser com cada vida aqui presente, Senhor, ser com cada família aqui representada, Pai. Que Tu venha, Senhor, derramar sobre nós, Senhor, as Tuas bênçãos, Pai. E que possamos, Senhor, não só compreender a Tua palavra, ó Pai, mas que possamos a cada dia desenvolver contigo um relacionamento e uma aplicação dessa palavra em nossos corações, Pai. Ó Deus, depois oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, né? Eu fico pensando nesse livro, é um livro muito interessante, e eu acho que Atos dos Apóstolos, eu fico pensando assim, é o ato do Espírito Santo através dos apóstolos. Né? É Deus agindo, né, pelo Espírito Santo através dos apóstolos. E a igreja de Atos, ela acaba sendo um referencial muito grande para nós. Porque ela presentifica a manifestação de um modelo a ser seguido, né, por toda a igreja de Cristo, independente da época, independente do lugar, independente de onde está. A igreja de Atos, ela serve como modelo para a gente refletir o papel da igreja na história, o papel da igreja no século presente e a importância da igreja para a sociedade contemporânea. A igreja de Cristo, ela precisa sim ser um referencial, ser uma igreja que faz a diferença num mundo que cada dia carece mais da misericórdia de Deus. A igreja tem esse papel de levar a mensagem do Evangelho, porque a igreja possui a autoridade e a legitimidade do Senhor. A igreja, ela tem a autoridade confirmada pelo Espírito Santo. Né? Sim, a igreja tem autoridade confirmada pelo Espírito Santo agindo no coração dos homens. A palavra de Deus, uma vez que é pregada, uma vez que é anunciada, Deus ele age nos corações dos homens e transforma a vida pela palavra dele. Sim, lá em Mateus 16, versículo 18, parte B, que foi até citada aqui na oração, que diz que as portas do inferno não prevalecerão, sim, contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, apesar das lutas, das dificuldades, a igreja do Senhor caminha forte e sem vacilar.
A igreja do Senhor, ela é desafiada a cada dia a crescer na graça e no conhecimento desse Deus. A igreja é desafiada diariamente a viver uma vida firme, sem desviar dos propósitos a quais Deus lhe incumbira. Ou seja, os propósitos que Deus quis realizar. Essa igreja, nesse local, tem um propósito. Deus estabeleceu essa igreja porque tem um propósito. Deus tem um propósito nesse lugar com essa igreja. E essa igreja está aqui, se mantém viva, por quê? Porque essa igreja é um canal de bênção nesse lugar. E vidas são transformadas pelo poder de Deus. E eu fui um maior exemplo da transformação de Deus nesse lugar na minha vida. Quando eu cheguei aqui, Deus foi trabalhando no meu coração e foi mudando. E graças a Deus eu consegui desenvolver aqui, aprendi, tive muitas pessoas que me ajudaram na minha caminhada. É interessante que o reverendo doutor, Hernandes Dias Lopes, ele fala dos vários eventos que vai acontecer ao longo da história da igreja. Ele cita justamente a Idade Média como um momento de ortodoxia sem piedade. Ele vai falar do pietismo, que é um movimento que vai acontecer na igreja, que é um movimento que tinha piedade, mas não tinha ortodoxia. Ele vai falar de um movimento chamado os claques, que vai falar o importante é a luz interior. Outro movimento que vai surgir ao longo da história da igreja, que tenta justamente distorcer a centralidade do evangelho, justamente é colocar a razão em cima da revelação. E temos um movimento bem recente, que é o movimento neopentecostal, que fala da experiência acima da revelação. Na verdade, a palavra de Deus por si só, ela é a revelação, não existe outra revelação. Mas nós recebemos de Deus a iluminação para entender a revelação a qual Deus já nos deu através da sua palavra. Esse é o pensamento que nós temos que entender como igreja. E infelizmente, muitas das vezes, a igreja tem caminhado por muitos caminhos e se afastado da centralidade do evangelho. Nós temos um papel, um desafio de sermos a igreja que se comunica com a centralidade do evangelho. As pessoas precisam entender e compreender que mais importante do que viver essa terra é viver os propósitos de Deus na vida dela. A vontade de Deus na vida dela. A vontade de Deus. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Ele tem zelo pela sua palavra. Uma igreja fiel não pode tornar a palavra de Deus como uma mercadoria. Não pode. Na realidade, sim, não pode. Mesmo que uns vão para um lado, uns vão para o outro, mas a igreja que está alicerçada na verdade do evangelho, ela caminha de acordo com a palavra e no temor do Senhor, como um mau exemplo. A igreja, essa igreja que nós temos aqui, era uma igreja que temia e era comprometida com a palavra de Deus. Isso era um ponto importante, era uma igreja que era alicerçada no ensino e no temor do Senhor. Era uma igreja que se mantinha cada dia mais sólido num mundo que, infelizmente, está caminhando, sim, aonde os valores éticos e morais estão cada vez mais corrompidos. Portanto, a missão da igreja consiste, sim, em anunciar as grandezas do céu. As grandezas do céu. Ou seja, a igreja comprometida com o evangelho, com a verdade do evangelho, com Jesus Cristo, a centralidade dele. Não existe cristianismo sem Cristo. A centralidade de Cristo no evangelho é fundamental. A igreja, sim, nesse lugar, ela é um farol no meio da escuridão. É a igreja do Senhor que nos conduz à verdade do evangelho através de Cristo Jesus. Quando nós pensamos justamente nesse entusiasmo que existe... Obrigado. Quando pensamos nesse entusiasmo emocional e religioso, sim, muitos estão indo por esse caminho, mas olha, isso se desfaz rapidamente. Mas uma igreja que depende de Deus através do Espírito Santo, ela cria algo, sim, permanente. Essa é a realidade. Sim, permanente. Essa igreja situada em Jerusalém nasceu sim debaixo da verdade. Ela começou com o derramamento do Espírito Santo, a pregação cristocêntrica e a permanência de novos convertidos que seguiam a doutrina que era ensinada pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era aquilo que ele falava, que era ensinado e que hoje é verbalizado aqui na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta para a nossa redenção. Não tem como você viver uma vida sem distanciar da palavra de Deus, porque Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho.
Por mais que queiram apresentar muitos caminhos, mas o verdadeiro caminho é Jesus Cristo, na sua palavra. Ele é o verdadeiro caminho. Sim, a principal característica dessa igreja é ser conduzida pela ação do Espírito Santo e ser obediente à palavra de Deus. Pois o Espírito Santo, ele leva o povo de Deus a se submeter à palavra do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele é obediente. Um grande historiador chamado Júlio Gonzalez, ele vai falar que na perseverança do ensino dos apóstolos, não quer dizer que eles não se desviavam, mas quer dizer que era uma igreja que estava disposta a aprender com o Espírito Santo, era uma igreja que estava disposta a aprender com seus líderes. E essa igreja aqui, nós como igreja, temos que estar dispostos a aprender com nossos líderes nesse lugar. Temos que estar dispostos a aprender, porque enquanto a igreja está pregando o Evangelho, está pregando a verdade, nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Nós estamos aqui bebendo da palavra do Senhor. A igreja não pode se levar por ideias pulsantes do modernismo, ou modernismo, pelo relativismo, multiculturalismo, pluralismo de ideias. Não, a igreja não pode se levar, porque a igreja tem algo firme e constante, que é a palavra de Deus. Tais como tentativas de flexibilizar a palavra de Deus tem tornado agradável aos seus ouvintes, a mensagem agradável aos seus ouvintes. Muitos têm seguido a alternativa de colocar a palavra de Deus em segundo plano. Ou seja, trazer um evangelho coach, um evangelho que está ali só para resolver o problema, mas não mostra o caminho da salvação e da redenção, que é Jesus Cristo. Não mostra o caminho da redenção, que é Jesus Cristo. O evangelho de autoajuda, que está ali apenas para encher a igreja, que está ali apenas para trazer benefício, uma teologia da prosperidade que busca apenas satisfazer os anseios do nosso coração. Na verdade, o evangelho verdadeiro, ele nos confronta a cada dia a ser o melhor diante de Deus. É isso que esse evangelho diz. Ele nos confronta, ele bota o dedo na nossa cara e fala assim, você precisa mudar a cada dia para ser mais parecido com Jesus. É isso. O evangelho é isso. O evangelho, ele busca a nossa mudança interior, a transformação do nosso ser. Por isso que o Espírito Santo está agindo no nosso coração. Na verdade, a igreja precisa depender mais do poder de Deus do que seus próprios recursos. Essa confiança no poder de Deus faz toda a diferença na vida espiritual da comunidade de fé, com destaque a constância, centralização e a pregação do Evangelho. Ou seja, a pregação centralizada na obra redentora, na obra salvadora de Deus. Quando nós pensamos no relato bíblico, teologicamente bíblico, nós entendemos que temos a criação, temos a queda, temos a redenção e temos a consumação do ser humano. Ou seja, pensamos numa redenção em que envolve uma relação do homem para com Deus. Do homem para com Deus. E essa relação é uma relação pactual, uma relação de sangue. Ou seja, antigamente, na antiguidade, quando estabeleciam aliança, geralmente cortavam um animal, um do lado, um do outro. E aí você passava no meio entre aqueles animais e ali dizia, olha só, o que aconteceu com esse animal vai acontecer comigo, se eu quebrar a aliança que eu tinha com Deus. Abraão não passou, sabe por quê? Porque Deus fez que ele tivesse sono, mas quem passou foi o Senhor, porque ele providenciou uma redenção eterna para nós. Ou seja, há uma relação, aliança, há um compromisso, uma relação com sanções divinas entre o Senhor e o servo. Deus estabeleceu conosco um plano dimensional, um plano, sim, que envolve o pacto de obra, pacto de graça e pacto da redenção, porque são frutos dessa relação pactual que Deus tem com a humanidade, com o ser humano, com aqueles a qual Ele escolheu salvar, os seus eleitos. É isso que Deus tem conosco. Todos esses conceitos estão presentes no escopo da redenção divina. Estão presentes, sim, o pacto de obra, o pacto da redenção, o pacto da graça, são tudo parte de uma única coisa só. Porque no plano de Deus, da redenção do ser humano, envolve um aspecto fundamental,
que é Deus planeja e Ele elege, Jesus executa e redime, e o Espírito Santo, Ele santifica, Ele guarda e Ele aplica a palavra de Deus em nossos corações. Perceba que é um trabalho dinâmico, a Trindade está trabalhando para que eu e você a cada dia caminhe mais com o Senhor, porque o Espírito Santo, Ele hoje atua no coração do ser humano, sim, para guardar a palavra, para santificar e para aplicar essa palavra. A igreja brasileira não pode se perder de sua missão, pois ela precisa urgentemente voltar a esse ensino. Não somente isso, mas precisa perseverar nos propósitos divinos ao qual Deus estabeleceu nesse lugar para nós como igreja brasileira, tanto no crescimento da graça e do conhecimento. Precisamos aprender com essa igreja, a igreja primitiva. Precisamos aprender que essa igreja compreendia e estudava a palavra de Deus. Essa igreja respeitava a sua liderança e essa igreja tinha um compromisso com a palavra, com a palavra de Deus. Uma igreja perseverante, ela tem assim 4 aspectos interessantes que eu separei nesse texto para a gente pensar. O primeiro propósito de uma igreja perseverante, sim, nos propósitos divinos, ela tem um compromisso fundamental, sabe com o quê? Com a palavra de Deus. Porque o primeiro propósito dessa igreja é expor a palavra de Deus com zelo e com fidelidade. Se você está numa igreja aqui, infelizmente, você vê muita coisa aí fora aí, mas pouco você vê pregando o Evangelho. Uma igreja reformada, ela se distingue por 3 aspectos. Pelo púlpito, pela disciplina e pelo sacramento. Isso é o que diz. Isso é o que define uma igreja reformada. O zelo na pregação, o zelo no sacramento e o zelo na disciplina pela palavra de Deus. É uma igreja que tem uma orientação. Ou seja, o propósito divino para a igreja do século XXI é viver sob a orientação do poder de Deus em conformidade com a pureza doutrinária ensinada pelos pais da nossa igreja. O Evangelho precisa ser anunciado com fidelidade à palavra de Deus. Não a mim, mas a palavra de Deus precisa ser anunciada. A igreja não vive para agradar homem ou fazer vontade humana, mas a igreja vive para fazer a vontade de Deus. Lá em Atos 5:29 diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Esse é o papel da igreja na sociedade. A igreja tem que anunciar e falar do Evangelho. O segundo propósito nós podemos aprender com essa igreja é que existia o quê? Uma comunhão profunda entre os irmãos, né? Comunhão significa coinonia. Essa igreja compartilhava das mesmas coisas. Sim, era uma igreja que se tornou uma assembleia, depois se tornou uma família. Cada irmão tinha o quê? Uma alegria de viver, sim, juntos. Não havia espaço para viver sozinho. E eu quero chamar a atenção para vocês aqui um detalhe muito interessante. Nós temos um movimento que tem crescido, principalmente no Brasil, e tem, infelizmente, são milhares de pessoas, que é o chamado desigrejado, que diz que não precisa de igreja. Está completamente antibíblico, isso é antibíblico. Porque a vida cristã é uma vida em comunidade, em comunhão com o próximo. A vida cristã é uma vida em comunidade. Sim, o próprio, lá em 1 Coríntios 12:27, né, Paulo fala, ora, vós sois corpo de Cristo individualmente, membro desse corpo. Sim, portanto, a vida cristã precisa ser vivida e desenvolvida em unidade e em comunidade. Não dá para viver o cristianismo sozinho, na minha casa. Eu sozinho falo que não. A igreja, a vida cristã é aqui, é em comunidade, convivendo, servindo ao Senhor, com o mesmo propósito. Porque lá em Atos 2:44, no mesmo texto, fala assim, todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, a crença, comum na crença de que Jesus morreu e ressuscitou e veio redimir o ser humano. Isso é que nos une à graça de Cristo. O terceiro propósito aqui é o partir do pão. As refeições eram feitas de forma em que eles viviam comunhão e era considerada como um compartilhamento. John Stott diz que, um grande teólogo, John Stott, ele vai dizer o seguinte, que a comunhão e o cuidado cristão é o compartilhamento cristão. Assim existia como hoje, né, tinha o alimento que eles compartilhavam naquele momento, mas também tinha o sacramento, a Santa Ceia, a ceia do Senhor, que era o momento que nós compartilhávamos o pão, o vinho, e compartilhava também a reflexão do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário.
Ou seja, essa comunhão, ela nutria a nossa vida pela ação do Espírito Santo, agindo em nosso coração pela palavra de Deus. O quarto propósito dessa igreja, sim, ela ser uma igreja perseverante na oração. Sim, a igreja, ela sempre tem que perseverar na oração. A igreja não pode esmorecer em orar. Mesmo que a situação esteja difícil na sua vida, ore. Ore. Paulo falou, orai sem cessar. A oração, isso é um imperativo. Orai. É uma ordem. Não está vendo assim, não, se puder, não, de vez em quando, não. É orar. Orar. Porque a nossa arma é a oração. É a oração. Porque nós cremos no poder de Deus. Nós cremos no poder de Deus. Vemos isso ao longo da igreja primitiva, quando os irmãos se reuniam, em Atos 1,14, todos unânimes perseveravam em oração. Atos 3,1 diz que os líderes, né, da igreja vão orar às 3 da tarde. Isso são exemplos. A igreja sob perseguição orava também, lá em Atos 6. Ou seja, a liderança da igreja orava. Então existia o que? Uma vida de oração. E nós precisamos a cada dia desenvolver, não só em comunidade, mas também na nossa caminhada, essa vida de oração com o Senhor. Tudo depende da oração, pois é através dela que nós nos comunicamos com o Senhor e buscamos compreender a sua vontade. Como cristão, devemos pedir a Deus, né, em oração para que Ele intervenha em todas as áreas da nossa vida. Isso é o desejo, em todas as áreas da nossa vida. Sim, o apóstolo Paulo, ele dirige aos irmãos da Tessalônica e recomenda orar sem cessar, como eu falei. Finalizando, né, para concluir nosso sermão aqui, eu queria chamar a atenção, sim, para a igreja. A igreja da Muduzina, a igreja que está aqui há 26 anos. E 26 anos pregando a palavra de Deus. E vai continuar mais pregando. Porque, sabe por quê? Porque essa obra não é obra de homem, é obra do Senhor. É do Senhor, essa obra é do Senhor. E é Ele que conduz todas as coisas. Nós cremos que Deus é soberano. Deus é soberano em todas as coisas. Inclusive na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, ali fora, nada está fora do escopo do poder de Deus. Isso nos dá uma segurança em saber que a nossa vida está guardada por esse Deus todo-poderoso, por esse Deus tão grandioso. E essa igreja aqui, nesse lugar, está aqui resistindo tempos e tempos, comprometida em pregar o verdadeiro Evangelho, comprometida em pregar o Evangelho da cruz, o Evangelho que transforma. A igreja de Cristo ainda tem muitos desafios, principalmente diante do mundo hostil e alheio à vontade de Deus. E é isso, mas a igreja precisa ser forte e constante nos propósitos divinos. É da vontade de Deus, sim. De fato é a vontade de Deus que tem que prevalecer sobre todas as coisas. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. Assim, cabe à igreja da Muduzina, sim, continuar perseverante, confiante, sim, crendo que a cada dia até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos conduziu, até aqui o Senhor nos guardou. E como igreja, nós temos que continuar perseverando na comunhão, perseverando na oração, perseverando no ensino e perseverando no partir do pão e nos propósitos de Deus para esse lugar. Saiba de uma coisa, que em Deus, tudo que você faz não é em vão, porque é Deus que distribui os louros da vitória. Sim, como diz lá o apóstolo Paulo, e esse louro da vitória do Senhor é a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, através de Jesus Cristo. E para finalizar, eu queria destacar aqui, 1 Coríntios 15:58, lemos: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus o recompensará, essa igreja. Então creia e caminhe, avance a cada dia nos propósitos de Deus. Que Deus abençoe. Amém.